Oi gente, tudo bem? Eu sou a Laís e essa é uma aula de cinema, de animação, aqui do Instituto Via Cultural. Hoje, no nosso segundo encontro, a gente vai falar um pouco sobre pesquisa de imagem, como escolher uma imagem, aonde procurar essas imagens e como pensar, começar a ter ideias do que trabalhar a partir delas. Eu vou usar de exemplo a imagem que eu escolhi para o videozinho que eu mostrei na semana passada e falar como que eu criei um roteirinho em cima dele. Então vamos lá. Bom, tem vários caminhos para a gente começar a pesquisar imagens. Então eu acho que primeiro a gente tem que entender que tipo de imagem eu quero nesse meu trabalho, nesse vídeo que eu vou produzir. Eu quero que tenha pessoas nela, eu quero que tenha só ruas, eu quero que seja de minha autoria, ou tanto faz, pode ser de outras pessoas. E aí a gente tem alguns caminhos. Se a gente quer encontrar uma imagem de outras pessoas, que não seja de um acervo pessoal nosso, a gente pode pesquisar em sites de fotógrafos que a gente gosta, que a gente admira, em livros de fotografia que a gente admire, que a gente tem em casa, e a gente também pode fazer isso por alguns caminhos na internet. Eu vou falar alguns, brevemente. Um deles, que é o que eu mais uso nos meus trabalhos que eu faço com esse tipo de pesquisa de imagem e tal, um dos que eu mais uso é o acervo online do IMS, do Instituto Moreira Salles. Então, dá para acessar, né, pelo site deles, tem ali a aba acervo, e aí tem a obra de vários fotógrafos e fotógrafas, né, você filtra pelo nome de quem você quer, clica e aí abre as imagens, e é só escolher e selecionar as que quer. Outro meio de fazer isso é por meio de arquivos históricos da cidade onde vocês estão. No Arquivo Histórico Municipal, aqui de São Paulo, dá para fazer uma pesquisa de imagens e de fotografias e eles passam e você pode utilizar. Tem que ver alguns termos, se pode ser os livros, se pode veicular em alguns lugares ou não. Eu acho que a pesquisa online está um pouco difícil de realizar, pelo menos nos testes que eu fiz eu não consegui por meio do site que estava indicado para fazer, não sei se já mudou alguma coisa ou não, mas o pessoal lá é bem tranquilo, bem acessível, mandando um e-mail eles podem indicar o caminho, se é possível fazer ou se não é. Mas se não for, já fica a dica para um momento onde a gente possa ir pessoalmente fazer as nossas buscas. E quando a gente puder ir pessoalmente fazer as nossas buscas, também um caminho é sebos, lojinhas de antiguidade, que sempre tem algum álbum de fotografia dando sopa e que a gente pode ver. Eu mesma indo colocar o lixo essa semana encontrei um monte de fotografias que algum morador aqui do prédio jogou fora, já logo guardei algumas, né? Mas aí voltando aqui para online, temos o Instituto Moreira Salles, temos sites de fotógrafos e fotógrafas que a gente admira. Então, de repente, a gente gosta de alguém, não sabe se a pessoa tem site, provavelmente tem. Joga o nome ali no Google, vai aparecer o site, você entra e tem todas as fotografias dessa pessoa. E aí também tem alguns museus, outros museus que disponibilizam acervos também. Tem um museu de Paris, que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar, que disponibiliza uma grande coleção de imagens. Não tem só fotografias, tem outros tipos de acervo de imagem também. Disponibilizam para uso gratuito e livre, então livre de direitos autorais, pode fazer da maneira que você quiser. Inclusive até o próprio site da NASA disponibiliza algumas imagens também. E aí outros meios, trazendo para essa questão de cidade, enfim, a gente também tem sempre a opção de usar o Google Street View, né? Então de caminhar pela cidade de uma maneira virtual e gravada, né? Porque são fotografias, tem os movimentos, mas aquilo não é um vídeo, né? As imagens são todas estáticas, a gente que caminha sobre elas. E tirar prints, né? A gente mesmo encontrar os enquadramentos que a gente quer, que a gente gostou, e aí tirar prints e utilizar essa imagem como base para o trabalho que a gente vai fazer aqui, né? Então temos esses caminhos e
Outro caminho possível, e aí trazendo para nossos acervos pessoais, a gente pesquisar o que a gente tem dentro de casa de coisas que a gente mesmo produziu, né? Então a gente olhar nossas redes sociais, indo lá pra trás, às vezes tem alguma coisa que a gente postou há uns 2, 3 anos que a gente nem se lembra, e se a gente estiver em contato hoje, o que a gente vai sentir, né? Novas sensações, novos sentimentos, ainda mais nesse período de isolamento, né? Então isso também pode ser um jeito interessante de encontrar alguma imagem que fale com a gente, que a gente tenha vontade de criar uma narrativa em cima dela. A gente também pode olhar, sempre tem em casa, né? Um pendrive velho guardado, ou mesmo um CD de, sabe, de fotografia que tá gravado ali, escrito 2006, e aí você abre e tem um monte de foto. Se você tiver com abrir CD aí no seu computador, também algum HD antigo que tenha fotos, ou mesmo em pastas bagunçadas no computador, na nossa nuvem, no Google, enfim, e também os clássicos álbuns e baús de fotografia, o porta-retratos que a gente tem na nossa casa. Fica também um convite para a gente sentar e ter contato com essas imagens, se elas existirem na nossa casa ou com alguém da nossa família que possa nos enviar. Para o meu vídeo, o videozinho que eu fiz de exemplo para mostrar para vocês, e é um videozinho bem bobo, assim, né? Bem simples de simples, só para mostrar a técnica em si. Então, para ele, eu fui em busca do meu acervo pessoal. Eu tenho uma câmerazinha que eu gosto de sair pela rua fotografando com ela, né, quando dava. Ela é digital, mas não tem o visor, então eu só posso ver o que eu fiz depois que eu passar para o computador. E eu gosto de acumular bastante material dentro dela, de dias diversos, antes de passar. E aí o que eu fiz? Eu fui buscar nos meus acervos essas imagens. Então eu já filtrei na minha mente. Eu quero fotos que eu tirei com aquela câmera específica, e aí eu botei mais um filtro na minha busca, que era, eu quero que seja em lugares da cidade, seja em rua ou outros tipos de locais da cidade, mas eu não quero que seja dentro da minha casa. E eu quero que não tenha pessoas, eu quero que seja só um espaço. Então eu coloquei esses filtros na minha busca pessoal, abri o meu acervo e escolhi uma fotografia que eu tirei essa fotografia numa saída fotográfica que eu fiz inclusive com o pessoal aqui da Via Cultural mesmo, se eu não me engano foi na região do Bom Retiro. É a minha fotografia escolhida, é uma fotografia bem simples, que é um bar, é a visão de quem está olhando para a rua, olhando para um bar. E o bar está vazio, não tem ninguém dentro dele. A gente vê em uma parte da fotografia as caixas, né, de bebidas, aquelas caixas de plástico, aqueles engradados. A gente vê esses engradados, né? E na outra metade da fotografia a gente consegue ver o interior do bar, ali um balcão, enfim, a fotografia é meio escura e tem essa questão do vazio. Me traz um pouco de melancolia, ao mesmo tempo que uma saudade de estar na rua, de querer povoar esses espaços, né? Entrar naquele bar, tomar um cafezinho, uma cervejinha. Enfim, foi por isso que eu escolhi essa fotografia. E aí, a partir disso, eu pensei, o que eu quero colocar nela, né? Também pensando nas minhas próprias habilidades de desenho. Então, eu não queria colocar pessoas, figuras humanas. Eu queria colocar seres estranhos, né? Formas. Na animação, a gente usa muito disso, né? Como dar vida a formas. Então, se vocês observarem, eu fiz uns borrões. Mas eu coloquei um rostinho e uma fala, né? Então, isso já trouxe um caráter de personagem para eles. E aí agora falando um pouco de roteiro, né? Então você escolheu a sua imagem, você olhou ela e analisou alguns pontos. O que é interessante a gente analisar? Aonde é essa imagem? Então a gente sabe que rua ela foi tirada, a gente sabe alguma outra informação, a gente sabe em que época ela foi tirada. E aí realmente olhar para a imagem e descrever o que está vendo. Esse exercício de simplesmente olhar para uma imagem e descrever o que está vendo nos traz muita resposta e muitas ideias. Eu aconselho a sempre fazer esse exercício. Você não sabe o que comentar sobre uma coisa que você está vendo, você não entende o que você sentiu ao ter contato com alguma obra, olhe e descreve o que você está vendo. Então pense, eu sei onde é essa fotografia, eu sei que ano ela é, não sei, enfim, então olha e vê. Tem pessoas nessa foto? Tem animais nessa foto? É num espaço aberto ou num espaço fechado? O que tem de elementos ali indicativos desse espaço?
o que eu tenho do lado direito, o que eu tenho do lado esquerdo da foto, como a luz entra nela e se manifesta, tem alguma coisa meio escondida ou tá tudo realmente bem à vista? Tem planos, então, sei lá, tem alguma coisa mais em evidência, só que a gente vê que lá atrás tem alguma outra coisa. Realmente olhar e descrever as imagens. No meu caso, eu quis trazer um personagem principal, que inclusive aparece primeiro no plano da frente, em cima das caixas, mais ou menos como se ele fosse uma pessoa que sempre está ali, ou um próprio dono daquele ambiente, e depois um personagem menorzinho no interior, na parte mais escondida ali da minha fotografia, interagindo com ele. Então, feito isso, a gente começa a pensar nesse roteiro. O que a gente vai fazer? E é importante dizer que o roteiro é um guia, não é uma coisa que você tem que seguir a ferro e sabe, enfim, com tudo, não pode se desviar desse roteiro. Não, o roteiro é um guia, é uma coisa que você quer que aconteça e durante a realização vai vendo se vai ser dessa forma mesmo. No que a gente vai fazer hoje, é importante a gente observar algumas coisas. Então, vou dar o exemplo do meu trabalho. Eu vi aquela fotografia, como eu falei, queria que aparecesse um personagem primeiro e outro depois nesses dois ambientes. Então eu comecei a pensar, tá bom, eles vão surgir, mas eles vão fazer o quê? Eles vão falar, um vai oferecer uma bebida e o outro vai aceitar. E como que eu vou revelar que aquela forma é um personagem? Então eu quero colocar os olhos primeiro, e aí depois a boca, e aí a fala deles. E quando eu colocar esses olhos e essa boca, eu quero um efeitinho sonoro de né? Aqueles apitinhos tal, que tá surgindo alguma coisa meio magicamente. E aí quando eu colocar o outro, eu também quero repetir esses mesmos efeitos e só colocar a fala depois que a boca dele estiver completa. Então já começo a pensar daí as coisas que eu quero ter na minha imagem. Aí, como que eu quero que essa forma surja, né? Então eu estou gravando minha tela para fazer esse desenho, eu tenho que pensar se eu quero começar de cima, se eu quero começar de baixo. Então o meu desenho, eu comecei de cima, esse primeiro personagem, a forma dele começa a surgir de cima, vai para baixo, como se ele estivesse caindo, se materializando do céu para a terra. Então eu fiz isso, comecei a desenhar ele de cima, como se ele estivesse caindo do céu para a terra. Depois que essa forma ficou completamente preenchida, eu coloquei um olho e depois o outro. E já em mente que eu ia colocar esses efeitinhos sonoros depois, eu coloquei dei um tempinho, que era o tempinho de entrar o efeito, coloquei o outro. Dei um tempinho, coloquei a boca. E aí coloquei o efeito sonoro. E aí eu dei um tempinho antes de colocar o outro personagem, que é para dar esse tempo da fala. Então, dei esse tempinho. E aí eu fiz a mesma coisa no outro personagem. Né? Ele primeiro, um tempinho para um, olho para outro, para a boca e o tempo para fala. Então, é dessa maneira, assim, eu fiz um roteiro bem simples. E aí é isso que eu queria dizer, que mais do que a gente pensar na história, vai entrar um personagem que vai falar uma coisa, vai entrar outro que vai falar outra coisa. Esse roteiro desse trabalho que a gente está fazendo, que é de desenhar em cima de uma fotografia, gravando a tela do nosso celular e editando depois, a gente tem que incluir também no roteiro como que esses desenhos vão aparecer. De que lado que vamos começar a traçar essa linha, que desenho eu vou colocar primeiro, porque ali também outra coisa que importa é que assim, não importa só o personagem pronto, né? Importa a forma como ele surge na imagem. Então tudo isso a gente tem que pensar primeiro. Vou desenhar meu personagem de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu vou desenhar qual deles primeiro? O que eu quero que apareça primeiro, obviamente, né? Que o outro vai ser depois. Então a gente pensar essas coisas simples, mas que vão ajudar bastante a gente na hora de fazer, para ficar uma coisa mais dinâmica, inclusive a gente ter menos trabalho na edição, que é o que a gente quer. Então, foi isso, pessoal. Uma aulinha bem simples hoje, apenas algumas dicas, apenas para a gente ir preparando o nosso imaginário para o que a gente vai fazer na semana que vem, né? Que é, de fato, a gente conhecer os aplicativos que a gente vai utilizar para no encontro final a gente montar esse nosso videozinho. Então hoje eu quero que vocês saiam desse vídeo já pensando que tipo de imagem querem buscar, aonde vão buscar, e depois que
escolherem, visualizarem, ver o que tem nessa imagem, que histórias que a gente pode criar a partir delas, fazer esse roteirinho, né, de que imagens eu quero colocar, se eu quero pôr fala ou não, se eu quero pôr efeito sonoro ou não, e fazer esse exercício de pensar como essas formas vão surgir em cima da imagem. Então é isso, um beijo e até semana que vem.